Olá, está começando mais um programa Metalúrgicos em Notícia. Hoje nós vamos conversar com o Rivaldo Chinem. Ele é escritor, jornalista e assessor de comunicação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Tudo bom, Rivaldo? Tudo bom, amigo. Trabalhando com comunicação, dá para perceber na comunicação sindical que há dois lados, um lado do patrão, um lado do trabalhador? Não, na comunicação sindical, o que eu tenho observado é que tem esses dois lados que você falou, do lado do patrão e do lado do trabalhador, né, a dualidade, né, bem e mal, mas também existe, no caso, a minha preocupação é com o trabalhador, né, é com o sindicato, é com a Confederação dos Metalúrgicos, e fazer essa comunicação de uma forma mais eficiente, de uma forma, não é, que possa fluir direitinho a informação, porque as pessoas confundem muito a comunicação em dois vertentes, né? Uma que é a fazer a imagem da pessoa, ou seja, trabalhar, né, com marketing, né? No caso marketing sindical, digamos assim, né? Que não existe essa palavra, mas vamos dizer que seja isso, né? Com marketing, e existe também o lado que a comunicação faz, que é o de tentar passar para a imprensa o que está acontecendo no mundo dos trabalhadores. O que acontece no mundo dos trabalhadores? Acontece a reivindicação, né? A reivindicação salarial, todas as conquistas trabalhistas que se faz, e que isso a imprensa não está interessada minimamente nesses assuntos. Nem passa pela imprensa discutir ou absorver um tipo de informação nesta linha, que fale da vida do trabalhador. Eu tentei encontrar uma explicação para isso. E o que eu percebi foi que a vida sindical, a vida trabalhista, né, a vida do trabalhador, não interessa para a mídia, porque a mídia, de modo geral, ela migrou para outro tipo de preocupação, outro tipo de, não é uma preocupação, digamos, de pauta, que são as organizações não governamentais, as ONGs. As ONGs, desde que elas passaram a atuar de um modo um pouco mais sistemático na vida brasileira, elas passaram a atrair também pesquisadores e todos os interessados nesta comunicação, que o chamado terceiro setor, né, o setor que não visa lucro, né, que não visa resultados, nesse sentido de cifras. Então, elas passaram a seduzir mais. E os pesquisadores passaram a ter como alvo as organizações, as ONGs não governamentais, e o sindicato ficou de lado. Os sindicatos, de modo geral, né? A gente não vê matéria de sindicato. Há algum tempo atrás, muitos anos atrás, algumas décadas, os jornais tinham editorias de trabalhismo, de trabalho, do mundo do trabalho, e deixaram de ter há muito tempo. Os jornais hoje, eles têm editoria, continuam com editoria de economia, do qual esse mundo do trabalho fazia parte, mas não tem mais editoria do trabalho. Os jornais hoje têm, como também não existe ainda uma editoria das ONGs, digamos assim, das ações sociais. Também não existe ainda hoje nos jornais, né? Então, cada sindicato vai ter que fazer sua própria comunicação. Vai ter que encontrar formas de falar com seus públicos, seus inúmeros públicos, que são os operários, né? Os operários que estão nas fábricas. Sendo responsável pela comunicação da Confederação dos Trabalhadores Metalúrgicos, como você avalia o relacionamento de comunicação que cada sindicato tem com seus trabalhadores? A imprensa escrita sindical é boa? A imprensa escrita sindical, de modo geral, ela não existe. Hoje não existe mais. Eu não estou falando só da Confederação dos Metalúrgicos, ligada à Força Sindical, né, que é uma das centrais que atua no Brasil, mas também até o pessoal da CUT, que é o segundo, aliás, é o primeiro em termos de número de trabalhadores filiados, porque eles pegam todos o pessoal
estatais, né, tá? Os funcionários públicos, que são grandes, né, o público da CUT, mas também a força sindical e todas elas, né? Se você observar bem, a comunicação é muito ruim. Não só a comunicação escrita, através dos jornais, boletins, né, mas também a visual. Eles, de modo geral, eu não vejo uma formação, assim, um investimento nesta área de comunicação, seja ela visual, ou seja ela escrita, ou, no caso falada, como rádio. Não é? Eu soube agora que estão fazendo estão legalizando essas rádios comunitárias e tudo, né? Espero que nisso o movimento sindical consiga entrar, consiga fazer sua comunicação para os seus públicos. Como escritor, você buscou variados temas. Você pode falar um pouco sobre a sua trajetória com a palavra escrita, talvez, não sei como deve ter começado, talvez até antes da formação acadêmica, e como é que foi escrever os 6 livros, não é? Atualmente, além da minha atividade aqui no sindicato e na Confederação dos Metalúrgicos, eu tenho uma coluna no portal Mega Brasil, que é um portal voltado à comunicação, www.megabrasil.com.br, no Jornal da Comunicação Corporativa, Jornal da Comunicação Empresarial, onde eu falo sobre o dia a dia das assessorias de comunicação. Assessoria de comunicação eu digo porque não existe mais aquela ideia de assessoria de imprensa. Os jornais hoje, as empresas hoje, como também os sindicatos, não podem só pensar na imprensa. Tem que pensar em todos os meios. A mídia em geral, ela engloba tudo, né? Engloba a imprensa, engloba o marketing, né? Tá? A imagem, né? A construção de uma imagem. Ela fala da intranet, fala dos seus públicos internos, seus chamados colaboradores. Hoje não se usa nas empresas a palavra empregado, está ultrapassado, né? Hoje fala dos seus colaboradores. E então eu faço uma reflexão sobre isso. Mas a minha vida, eu não sou escritor, eu me considero um jornalista, né? Uma pessoa que escreve de modo fácil. Eu acho que a missão de todo jornalista é escrever de modo fácil. O jornalista não tem que escrever difícil, não. O jornalista não... Aliás, ninguém tem que escrever difícil, nem escritor, né? Que é outro caso. Escritor de ficção, né? Eu acho que toda pessoa que escreve tem que escrever de modo fácil para que o outro entenda. Porque se for escrever para meia dúzia, Guimarães Rosa, por exemplo, que eu acho que é um grande escritor brasileiro, Guimarães Rosa escreveu para meia dúzia. O que ele escreveu é maravilhoso, eu leio, sou leitor de Guimarães Rosa, mas eu creio que o operário não vai entender Guimarães Rosa, não. Que ele inventava palavras, ele ouvia muito, né, no interior de Minas, ele ouvia as palavras e recriava as palavras. Essa recriação, que também James Joyce fez na Irlanda, é muito difícil. Eu acho que o brasileiro, o trabalhador brasileiro, ele não vai entender. Então, Guimarães Rosa não escreveu para peão, né? Eu acho que a nossa missão como jornalista, ou como comunicador, no caso, é escrever de um modo fácil, para que todos entendam, né? E todos, eu digo, desde o pessoal pouco letrada, né? A pessoa pouco letrada, até os que já chegaram à faculdade, os que fizeram pós-graduação, né? As pessoas que fizeram mestrado, doutorado. Eu acho que essas também têm a obrigação de voltar toda a sua produção, né, intelectual a pessoa que tem pouca leitura, ou a pessoa que tenha mais leitura, mas que também saiba que a comunicação tem que ser de modo fácil. Eu comecei essa vida que você chama de escritor, escrevendo livros, nos anos 80 com um companheiro meu, muito amigo meu, que era quase irmão, chamado Tim Lopes, que teve uma morte trágica, foi assassinado nos anos 2000, né, pelo comando do tráfico lá no Rio de Janeiro, né. Ele era produtor da Rede Globo. O produtor é aquele jornalista que não aparece diante das câmeras, fica atrás das câmeras. Ele fazia a produção do Jornal Nacional e acabou sendo assassinado pelo tráfico lá no Rio de Janeiro. E os assassinos de Tim Lopes até hoje estão presos e espero que nunca mais saiam da cadeia. Foi o primeiro livro que eu fiz, são reportagens de polícia. A polícia, no caso, a gente entendia, a polícia política. A polícia que matava, a polícia que tinha... Nós vivíamos na época da ditadura militar, né? Nos anos 80 ainda era presente. Ainda estava, né? Estava presente, que a ditadura militar no Brasil durou 21 anos.
21 anos é o tempo que qualquer pessoa tem juízo, mas a ditadura não teve juízo, o período militar não ajuizou. Né? Então, em função disso, de ver tanta gente escrever bobagem, o pessoal novo escrevendo carta para os jornais, dizendo a ditadura foi boa, foi boa, foi boa, que eu escrevi um outro livro chamado Imprensa Alternativa, contando o período militar através dos olhos, né, no olhar da imprensa alternativa no Brasil. Que é a imprensa alternativa? A imprensa alternativa, que eu trabalhei muito tempo, que eu participei no Brasil, foram aqueles jornais que contestavam os militares, né, que só existiram no tempo dos militares, né, e só tinha razão de existir naquela época. Eram jornais que contrapunham ao poder vigente. Então, eles eram alternativos no sentido de ter uma alternativa de leitura. Então, fazíamos jornais lá com o nome do jornal Movimento, Jornal Opinião, Jornal Repórter, e vários jornais que surgiram. Na época teve 300 jornais, ou mais de 300 jornais. Jornal sobre a mulher, não é? O jornal Nós Mulheres, jornal que falava da mulher, que era uma coisa nova, né? Jornal contra o aumento de custo de vida, né? Que inclusive o jornal Movimento tinha um militante que vendia de mão em mão lá no Ixapuri, no Acre, que depois acabou morto tragicamente, que chamou a atenção para o mundo, que é um certo Chico Mendes, que foi um companheiro nosso lá, né, no Acre. Mais tarde, eu acabei voltando para o Acre, mas para fazer assessoria de comunicação para um advogado, grande advogado, Márcio Tomás Bastos, que acabou ministro da Justiça do governo Lula, um grande advogado que eu assessorei lá quando houve o julgamento dos matadores de Chico Mendes. Coincidentemente, houve esse fato na minha vida, né? Tá? Então, depois eu fiz outros livros que foram resultado de cursos que eu dei para o pequeno empresário. No Sebrae, durante 3 anos, eu fiquei dando cursos de comunicação no Sebrae e fazia apostila. Dessa apostila resultou o livro pela editora Senac, Como o Pequeno Empresário Pode Chegar à Mídia. Está em 4ª edição agora, né? Então, está vendendo, espero que venda a vida toda, né? Para poder... Não penso no 10%, não, que todo autor tem 10%, né, de preço de capa, né? E o autor que pode viver disso hoje é Paulo Coelho. Ele pode viver do livro, né? Como um dia Jorge Amado viveu também do livro, com 10%. A tiragem inicial de cada romance do Paulo Coelho é 8 milhões do lançamento mundial, né? Ele pensa assim, né? Aí dá para viver, né? E muito bem. Agora, no caso da maioria dos autores, né, de livros, são 2.000 exemplares. Que, em média, no Brasil, o livro chega a 2.000 exemplares. Quando não diminui para 1.000 exemplares, mas é 2.000 exemplares. Eu publiquei 300. Olha aí, tá vendo? Tiragem mínima, edição de luxo, né? Só para as pessoas certas, porque não tem condições, né? Você vê que coisa. Então, o trabalho intelectual, né, é muito mal remunerado nesse país, né? Tá? Mas, então, a minha vida como escritor, como você falou, não é uma vida, eu não considero a vida como escritor, eu considero a vida como um trabalhador da notícia, entendeu? Porque todos os meus livros foram escritos como jornalista, né? Como modesto, escritor é isso, artesão da palavra, e a palavra serve como ferramenta para comunicar. Eu penso assim, sabe? Eu acho que não teve realidade nunca de entrar numa academia brasileira de letras.